Senhoras e senhores, muito boa noite. Daremos início a essa sessão especial em homenagem aos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Convido as seguintes autoridades para compor a mesa. Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Erneu João de Nadal. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, doutora Vanessa Wendhausen Cavalazzi. Excelentíssimo senhor Secretário da Casa Civil, Henrique de Freitas Junqueira, que neste ato representa Sua Excelência o Governador do Estado, Jorginho Melo. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta pelo deputado Napoleão Bernardes e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração aos 70 anos da criação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional pelo coral do Tribunal, pelo coral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e também pelo coral do Tribunal de Contas do nosso Estado, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva.
A seguir, teremos a apresentação de um vídeo institucional. Em 1955, o Brasil ouvia música pelo rádio e escrevia cartas à mão. Em Santa Catarina nascia uma instituição feita para durar, o Tribunal de Contas do Estado. O homem pisou na lua, a democracia foi reconquistada, a internet chegou às nossas casas, o mundo mudou. O TCE também. Mudamos de casa, atravessamos gerações. Muita gente passou por aqui. Outros tantos chegaram. O TCE é um pouco de cada um. Nos conectamos. A tecnologia nos aproximou das pessoas. Tornou o nosso dia a dia mais ágil, transparente. Você pode nos acompanhar de várias formas. Estamos nas redes sociais, no rádio e na TV, falando sobre o nosso trabalho e o que ele tem a ver com você. E o mundo enfrentou uma pandemia que marcou a história. Tivemos que nos reinventar, não paramos. Nossa tarefa é fiscalizar obras, serviços, editais, o uso correto do seu dinheiro recolhido em impostos, bem como responsabilizar e punir diante de irregularidades. Mas também prevenir. Para isso, investimos na orientação de quem administra o que é de todos. Promovemos o debate de assuntos que interessam a toda a sociedade, com o objetivo de contribuir para um futuro melhor. A inovação foi dando lugar a uma nova forma de atuar. Ferramentas de inteligência artificial nos possibilitaram uma resposta ainda mais rápida. A fiscalização em tempo real marcou um novo tempo no TCE. Um tempo em que é possível corrigir o erro antes de ele gerar prejuízos. E a nossa preocupação não é só com o cumprimento de índices, números, mas com a qualidade do que é oferecido, das políticas voltadas ao cidadão. Somos referência nacional em controle, inovação, em governança. Desde 1955 o mundo girou e como girou. São 70 anos prestando serviço às pessoas. Temos orgulho da nossa história e vamos seguir fazendo o nosso melhor, fiscalizando, orientando, evoluindo. Esse é o nosso compromisso com você. Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. A presidência registra com satisfação a presença dos deputados Mauro de Nadal, deputado Ivan Nats, deputado Fabiano da Luz, deputado Marcos Vieira, deputado Napoleão Bernardes, deputado Rodrigo Minotto, deputado Sérgio Mota, deputado Vicente Caropreso e deputado Volney Weber. Registra ainda a presença do excelentíssimo senhor conselheiro José Ney Ascari, vice-presidente do Tribunal de Contas, do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, do conselheiro Aderson Flores, conselheiro Adicélio de Moraes, conselheiro substituto Gerson dos Santos Sica, conselheiro substituto Kleber Muniz Gavi, procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas, Leandro Ocana Vieira, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, Cibele Farias, Conselheiro aposentado Otávio Gilson dos Santos, Conselheiro aposentado César Filomeno Fontes, Conselheiro aposentado Evângelo Diamantaras, Conselheiro aposentado Moacir Bertoli,
procurador adjunto da Assembleia Legislativa, que também foi procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, Márcio de Souza Rosa. Procurador do Ministério Público de Contas, Laélio Luz. Também procurador Sérgio Ramos Filho. Presidente da Associação de Servidores do Tribunal de Contas do Estado, Nair Rosa Passig. Defensor Público-Geral do Estado, Ronaldo Francisco. Secretário da Administração, Rafael Martins, que neste ato representa o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Conselheiro Superior da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, Ranieri Bertoli. Gerente jurídico André Cordeiro, que neste ato representa o presidente da Federação das Indústrias, Fiesc. Presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, José Sérgio da Silva Cristóvão. Presidente da NDTV, empresário Marcelo Petrelli. Feitos os registros, nesse momento vamos ouvir o pronunciamento da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutora Vanessa Wendhausen Cavalazzi. Boa noite, boa noite. Gostaria de começar a me dirigir a todos os presentes nesse templo sagrado da democracia, começando pelo seu presidente, deputado Júlio Garcia, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Deputado Júlio, Vossa Excelência é um bastião da democracia catarinense, tanto pela tradição quanto pelo trato gentil, democrático, aberto a todas as articulações necessárias a fazer desse parlamento o lugar onde as coisas devem ser debatidas, discutidas e decididas. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui presidindo essa sessão. Desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, meu amigo, meu juiz da infância de sempre, que bom tê-lo aqui também. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras presentes a esse ato. Presidente conselheiro Erneus Nadal, presidente do Tribunal Aniversariante, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os conselheiros aqui presentes e vejo todos mesmo aqui sentados nesse plenário. Vossa Excelência preside um tribunal de primeira estirpe. Secretário da Casa Civil, representando hoje o governador de Santa Catarina, receba também o meu carinho e o meu apreço pela função desenvolvida com tanto afinco por Sua Excelência, o governador Jorginho Melo. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes do governo que têm assento neste plenário. Endereço um carinho especial, um abraço especial a um amigo de sempre, a um deputado de sempre e a um conselheiro de sempre. Deputado Gilson dos Santos, conselheiro Gilson dos Santos, que se encontra nesse plenário, que foi sua casa por muitos e muitos anos. Recebo o meu abraço mais carinhoso. Gostaria também de dar um abraço especial ao Dr. Marcelo Petrelli, que representa todos os meios de comunicação, né, e a pujança do jornalismo catarinense. Queridos e queridas que se encontram neste plenário para prestigiar um tribunal que é referência nacional. E hoje, quando dei entrevista, aqui fora mesmo, fui questionada acerca de qual seria o significado dessa celebração. E, pensando sobre os serviços prestados pelo Tribunal de Contas do nosso Estado, eu não posso deixar de deixar claro, de grafar em palavras garrafais, que o nosso tribunal
é grandemente responsável, conselheiro Dado, pela governança adequada que Santa Catarina tradicionalmente vem mantendo em suas contas públicas. Mais do que isso, esse tribunal se preocupa em mais do que punir, orientar seus prefeitos, orientar os agentes públicos no sentido de que saúde seja entregue a contento, no sentido de que violência doméstica seja minorada, no sentido de que possamos avançar em direitos que sejam entregues a todos os catarinenses. E, nesse sentido, acabo verificando o deputado Ivan Nats, que falava sobre isso justo agora. O Ministério Público e o Tribunal de Contas não deixam de ser irmãos na função de empurrar a história e implementar e acelerar a implementação de direitos sociais fundamentais. Portanto, todas as parcerias que o Ministério Público de Santa Catarina já efetuou e que vai efetuar no futuro são parcerias que exaltam esses 70 anos de muitas entregas ao povo catarinense. Por isso, gostaria de deixar a minha mensagem de profundo respeito e felicidade por ter no nosso Estado um tribunal que contribui para que a Constituição catarinense seja efetivamente colocada em prática todos os dias. Muito obrigada, Tribunal de Contas, muito obrigada, presidente Erneudes Nadal, um visionário, um homem à frente do seu tempo e que tem feito deste tribunal efetivamente um tribunal da governança. Obrigada. Já está conosco também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRE, o desembargador Carlos Alberto Sivinski, que estava em sessão no tribunal. Registramos a sua presença e já passamos a palavra para o presidente do TRE. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Cumprimento o nosso querido presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Júlio Garcia, a quem cumprimento um amigo. Vossa Excelência tem sido, nesses últimos anos, um amigo do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, aqui muito bem representado pelo desembargador Francisco Rodrigues de Oliveira Neto, que também o cumprimento, e tenho certeza que o nosso presidente haverá de confirmar isso. Vossa Excelência tem sido um amigo do Poder Judiciário de Santa Catarina e extensivo também ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Agradeço pela paciência, pela tolerância, inclusive para que fique aqui na mesa de destaque. Eu que estava presidindo sessão lá do Tribunal Regional Eleitoral, uma sessão importante, e que acabou há momentos. E agradeço e peço escusas aí pelo atraso. Cumprimentado também o desembargador Francisco, meu querido presidente. Cumprimento também o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Erneudes João de Nadal, figura extraordinária, respeitada em todos os quadrantes do Estado e que também dirigem a nossa Casa de Contas. Cumprimento a excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, doutora Vanessa Vendalzi Cavalazzi, que acabou de fazer a sua saudação aqui também ao Tribunal de Contas, e que também dirige o Ministério Público, o órgão que nos orgulha tanto e cujo reconhecimento vai muito além dos quadrantes do nosso Estado, do nosso país. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil em exercício, doutor Henrique de Freitas Junqueira,
neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, que também dirige o estado de Santa Catarina. Cumprimento Vossa Excelência e que leve um abraço ao governador. Cumprimento todas as senhoras e senhores que estão presentes aqui e aqueles que nos alcançam pelas redes aqui da Assembleia Legislativa, pelo YouTube e as redes sociais. O estado de Santa Catarina tem sido decantado em todos os quadrantes do Brasil. Eu, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tenho participado de colégios de presidentes. Antes, participei de colégios de corregedores de todo o Brasil, dos 27 estados, Distrito Federal. E onde se vai, Santa Catarina é sempre enaltecida pela excelência. Excelência de sua educação, excelência de sua segurança, excelência da prestação jurisdicional. Os nossos projetos são sempre elevados a nível nacional, como é o caso do Fundo de Reaparelhamento, que inspirou o Brasil inteiro e que virou uma página do Tribunal, virou uma página da Justiça, principalmente catarinense, a começar por aqui, de estar de pires na mão, dependente do governo do Estado. O próprio Ministério Público também adotou depois. O fundo faz parte, né, do nosso fundo, o governo do Estado também recebe, mas, enfim, exportamos projetos que organizam o Estado e, organizando o Estado, acaba organizando também a sociedade brasileira. Só que aqui nós aplicamos de forma efetiva a legislação, o nosso povo é obediente, os nossos meios de comunicação cumprem a sua missão de bem informar e de cobrar, os deputados da Assembleia cumprem a sua missão, os membros do Tribunal de Contas cumprem a sua missão, os membros do Tribunal de Justiça cumprem a sua missão, o Ministério Público fiscaliza com eficiência, de modo que o nosso Estado acaba sendo um diferencial. E como é prazeroso, senhor presidente desta augusta casa, viajar e ver o reconhecimento dos seus pares. Tenho certeza que o desembargador Francisco, guindado a presidência do CONCEP, que é o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do país, reconhece isso. E não só isso, o reconhecimento é pela capacidade do desembargador Francisco, mas também é um reconhecimento pelo Estado de Santa Catarina. Eu mesmo ocupo a vice-presidência do COPTREL, que é o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais do Brasil, e portanto, consigo sentir isso efetivamente. Então, quero dizer que nesses últimos 80 anos, que nós completamos aí outro dia a reorganização da Justiça Eleitoral, que ajudou muito a democracia catarinense brasileira, nesse período também estamos aqui a comemorar os 70 anos do Tribunal de Contas, que é para nós motivo de muita segurança. Nós vemos aí, de um modo geral, pelo Brasil, problemas sempre nos tribunais de contas, inclusive federais, enfim. Mas nós não ouvimos aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque, naturalmente, os nossos conselheiros e todo o staff cumpre a sua missão constitucional. Então, eu queria aqui, senhor presidente, desta augusta casa, cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de comemorar esses 70 anos do Tribunal de Contas, e dizer que o Tribunal Regional Eleitoral homenageia também aqui o Tribunal de Contas, na pessoa do nosso querido presidente, Eneus de Nadal, e que o Tribunal continue, nos próximos anos, cumprindo a sua missão, porque assim estará cumprindo uma missão constitucional e colocando
norte a todos os nossos poderes, aos entes, né, que são fiscalizados, e tenho certeza que todos nós ganharemos com isso, especialmente a sociedade catarinense. Parabéns, presidente, parabéns, né, presidente Júlio Garcia, por essa iniciativa, e nós estamos aqui a aplaudir o Tribunal de Contas e toda a sua estrutura pela missão importante que cumpre em Santa Catarina. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra neste momento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Francisco de Oliveira Neto. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, saudar o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, na pessoa de Vossa Excelência, saudar todo o Poder Legislativo, os deputados e deputadas desta Casa, os deputados e deputadas aqui presentes, todo o corpo funcional também da Assembleia Legislativa, e me permitam aqui também, na sua pessoa, saudar os ex-presidentes do Tribunal de Contas. Vossa Excelência foi presidente daquela corte, eu vejo aqui vários ex-presidentes, nomes que atravessam os anos e os tempos na construção desde a fundação do Tribunal de Contas e que hoje aqui comparecem não só em seus nomes, mas também representando todos aqueles que passaram por aquela instituição. Saudar também o presidente Erneuso Nadal, também ex-deputado aqui desta Casa, dizer o que sempre digo para Vossa Excelência em todas as oportunidades que tenho de ocupar a tribuna e usar do microfone na sua presença, que sempre fui alguém que sempre acompanhou a política do nosso Estado, sempre acompanhei as boas histórias e vivências e convivência com aqueles que ajudaram a construir o nosso Estado de Santa Catarina, e Vossa Excelência é uma dessas pessoas, razão pela qual eu tenho um enorme orgulho de, na presidência do Tribunal de Justiça, ter dividido a mesa com Vossa Excelência, sempre conversando, dialogando e pensando naquilo que é a missão das nossas instituições e também do nosso Estado de Santa Catarina. Desembargador Carlos Alberto Sivinski, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e um dos destacados integrantes e membros do nosso tribunal. Querida amiga também, Vanessa Wendhausen Cavalazzi, Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, a grande chefe do Ministério Público do nosso Estado, também uma instituição que faz história a cada dia e que constrói um belíssimo futuro. Secretário Henrique Junqueira, secretário de Exercício da Casa Civil, que aqui representa o governador do Estado e toda a estrutura do Executivo, senhoras e senhores, deputados estaduais, conselheiros, representantes do Ministério Público Especializado de Contas, servidores e servidoras do Tribunal de Contas. Rapidamente, apenas dar aqui um testemunho e o meu depoimento. Primeiro, o depoimento institucional, representando o Tribunal de Justiça, que é quem efetivamente comanda o Poder Judiciário de Santa Catarina, para dizer aquilo que já foi dito aqui no dia de hoje, mas que é importante reafirmar, que as nossas histórias, elas são unidas, mas elas são unidas por propósitos, por excelência, por reconhecimento das funções que competem a cada um de nós e a todos nós. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é um parceiro do Tribunal de Justiça, mas não no uso apenas da palavra, mas na realidade, materialmente, não só formal, mas no conteúdo. No conteúdo, de modo que nós temos inúmeras atuações em conjunto, e uma delas, mais recentemente, na questão tocante à execução fiscal. E quando se fala em execução fiscal, nós não estamos falando aqui única e exclusivamente da situação
que diz respeito a quem deveria pagar o IPTU e não paga, a quem deveria pagar o IPVA e não paga, a quem deveria recolher acertadamente o ICMS e não o faz. E nós não estamos falando aqui de cobrança de tributos. No caso do Poder Judiciário de Santa Catarina, nós estamos falando de um redirecionamento gigantesco de força de trabalho. É disso que nós tratamos. Nós estamos tratando de 21 mil execuções fiscais que poderiam estar sendo ajuizadas todo mês, e isso caiu para 7 mil execuções fiscais. Nós estamos falando de justiça tributária, e nós estamos falando de 3 milhões e 100 mil processos, que caiu para 2 milhões e 800 mil processos. Nós estamos falando de 275 mil ações a menos. Resultado de quê? Resultado de um forte direcionamento na jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal, de um forte direcionamento da jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça e de um forte direcionamento a partir do Conselho Nacional de Justiça, que determinou algo que nós poderíamos não ter ouvido adequadamente ou que nós poderíamos trabalhar aquilo para resultar em novo redirecionamento da nossa força de trabalho. E foi o que a gente fez, porque na medida, e isso o Tribunal de Contas soube compreender, como nós também soubemos compreender, na medida em que nós reduzimos 280 mil ações no total, 275 mil, para ser mais exato, em execuções fiscais, isso significa que nós podemos ser demandados em outras 275 mil ações que digam respeito a quê? A questões de família, a questões de infância e juventude, a questões contratuais, a questões possessórias, ou seja, nós redirecionamos a nossa força de trabalho. E é isso que nós temos feito. E essa foi uma das principais parcerias que nós tivemos. E ainda destaco, já para terminar, o depoimento também no que diz respeito à forte orientação no que diz respeito à questão da execução orçamentária, do efetivo controle do gasto público e da transparência em relação a isso, que é algo que tem que ser ilimitado. Transparência não pode ter qualquer tipo de limite. E é isso que fazemos, especialmente aqui, veja aqui o Petrelli, o Rainieri, e nas pessoas deles, ressaltar isso, ressaltar que é dessa forma que nós lidamos e é dessa forma que o Tribunal de Contas nos incentiva. E, por fim, o depoimento pessoal daquele que tem um enorme respeito por todo o conjunto do Tribunal de Contas, por tudo aquilo que o Tribunal de Contas representa e do imenso orgulho que tive, e ainda tenho mais um período a cumprir na presidência do Tribunal, de aprendizado em relação a todos os conselheiros, à presidência e com todos os servidores com quem muito dialogamos. Muito obrigado. Convido neste momento para fazer uso da palavra o eminente deputado Napoleão Bernardes, que tem procuração dos demais deputados para fazê-lo, os representando. Caríssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dileto colega deputado, presidente Júlio Garcia, que também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e seu presidente. E segue como conselheiro de todos nós, deputados estaduais, já que é o nosso líder e o nosso condutor. Obrigado pela deferência da palavra e também por parte dos demais colegas deputados. Querido presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto, meu professor na graduação e, muito em breve, examinador da banca de doutorado. Querido presidente do nosso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 7 décadas, 70 anos, instituição homenageada da noite, queridíssimo presidente Erneus Neradal. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutora Vanessa Cavalazzi, presidente do TRE, a Casa da Cidadania, desembargador Carlos Alberto Sivinski, e representando o governador do Estado, governador Jorginho Melo, o secretário adjunto da Casa Civil, Henrique Junqueira. Cumprimento com muito carinho os colegas deputados, já agradecendo pela deferência honrosa da palavra, deputado Rodrigo Minotto,
deputado Volney Weber, deputado Ivan Nats, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, vice-presidente Ney Ascari, corregedor Adircélio, conselheiro Aderson, conselheiro Dado, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, conselheiros aposentados, servidores, técnicos, todos aqueles que nos acompanham aqui em plenário. As Cortes de Contas são instituições essenciais da própria República e em favor da promoção e salvaguarda da própria democracia. E o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina simboliza com excelência essa constatação, que é uma constatação político-jurídica, uma vez que ao longo dessas 7 décadas vem exercendo com profundo e exemplar zelo e comprometimento a missão constitucional que lhe é permanente e das mais caras missões constitucionais que há, que é garantir que o recurso público seja plenamente e efetivamente direcionado à finalidade pública. Isso é da essência da democracia, isso é da essência da própria República. O controle externo, portanto, é muito mais do que um próprio mandamento constitucional. É um instrumento concreto da cidadania, uma vez que melhora na prática a vida das pessoas. Na vida cotidiana, na vida da comunidade, para cada pessoa, dentro da sua necessidade, para aquela pessoa, aquele tema é a prioridade das prioridades. Na administração pública, nós vivemos um paradoxo. As prioridades são exatamente relativas, na medida em que cada um porta para si a maior das necessidades. Portanto, a missão principal do Estado é a qualificação permanente da gestão pública para que otimize ao máximo os recursos e possa dar conta ao máximo das demandas que são ilimitadas dentro de um cenário de recursos limitados. Mas o controle externo também é um pilar estratégico e extraordinário da própria conformação do Estado democrático de direitos. Primeiro, porque dá limite ao poder. Segundo, porque confere legitimidade à ação pública. E terceiro, e tão importante quanto, protege um bem que é sagrado para a proteção da democracia, que é a confiança em relação às instituições públicas e a estabilidade em relação aos poderes. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, cumprindo com zelo a sua missão constitucional, também é pioneiro e vanguardista em relação a transfigurar o seu próprio paradigma e se configurar como o Tribunal da Governança Pública, o Tribunal da Boa Governança Pública. Aliás, uma nova categoria alçada a direito fundamental. Porque o bom controle público não é apenas aquele fiscalizador, mas sim aquele que também consigo traz um olhar preventivo, pedagógico, educativo. É o controle e o bom controle, fruto da visão do Tribunal da Governança Pública, que orienta, se antecipa e inclusive ajuda a fazer o certo antes que dê errado. Essa é a razão para o bom controle e a boa administração pública serem alçados, inclusive, a uma nova categoria de direitos fundamentais, porque é exatamente a boa administração pública que tem o condão de materializar a concretude desses direitos fundamentais. Assim, finalizando, o Tribunal de Contas do Estado, nesses 70 anos, tem cumprido uma profecia iluminada de Rui Barbosa, de que transparência e ética não são e nem podem ser acessórios do Estado, mas são essenciais à atividade estatal. E esse bom controle é a garantia da igualdade de oportunidades, porque protege o contribuinte, protege o cidadão e protege a própria sociedade. O nosso tribunal, para o orgulho de todos nós catarinenses, se consolida como o Tribunal da Governança Pública, que vai além da frieza dos números e das planilhas, mas que analisa a concretude das políticas públicas, a efetividade do seu alcance e exatamente aquilo que cada servidor público deve ter a razão principal do seu trabalho, o impacto real na vida concreta do cidadão. Esse controle é moderno, é qualitativo e é construtivo. Portanto, é um parceiro da boa gestão, por fomentar as boas práticas, fortalecer os gestores responsáveis e reconhecer o mérito.
Celebrar os 70 anos do Tribunal de Contas é celebrar o próprio amadurecimento da democracia catarinense. Essa é uma missão que nunca envelhece. Essa é uma missão sempre atual e absolutamente necessária, porque a boa gestão dos recursos públicos é o alicerce para um Estado próspero, justo, eficiente e humano, como Santa Catarina é e, com o apoio do Tribunal de Contas, sempre será. Muito obrigado. A seguir, convido o mestre de cerimônias para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, uma boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense celebra os 70 anos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, instituição pública de envergadura constitucional que, ao lado dos demais poderes e órgãos autônomos, compõe a estrutura do Estado democrático de direito. Criado em 1955, o Tribunal exerce a jurisdição de contas em todo o território catarinense, tendo como função o controle externo da administração pública. Híbrido em sua essência, é responsável pela fiscalização contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial, além de acompanhar a gestão dos recursos públicos. Dotado de autogoverno, atua de forma autônoma e independente, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública e para a responsabilidade na aplicação dos recursos do povo catarinense. Ao longo destas 7 décadas, o Tribunal tem se reinventado diante dos desafios sociais e tecnológicos, ampliando a sua atuação para além da mera análise de contas. Com a consciência crítica, racionalidade e inovação, busca ser um agente de transformação, promovendo o conhecimento, a eficiência, a transparência na gestão pública. Assim, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina afirma-se como um autêntico tribunal da governança pública, comprometido com a boa gestão, a responsabilidade fiscal e o fortalecimento da democracia. Para fazer a entrega da homenagem desta noite, nós convidamos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, acompanhado dos deputados que se fazem presentes aqui na sessão. Por favor, os senhores podem se dirigir ao centro do plenário, ao tapete vermelho. Em celebração aos 70 anos de história, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem em sessão solene ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE-SC. Para receber a homenagem, representando a instituição, nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Erneus João de Nadal. O Poder Legislativo Catarinense, em celebração aos 70 anos de história, reconhece e presta a devida homenagem ao TCE-SC, representado aqui pelo presidente, conselheiro Erneus de Nadal, e participando também deste momento histórico, os conselheiros que compõem o tribunal e se fazem presentes. Estão todos convidados, por favor.
Feito os registros, as autoridades estão convidadas a retornarem aos seus lugares, por favor. Nós lembramos que essa sessão é transmitida ao vivo pela TV AL. Podem, por favor, retornar aos seus assentos, presidente. Lembramos que essa sessão é transmitida ao vivo pela TV AL, também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para posterior visualização. Além disso, todos os registros fotográficos estarão, a partir de amanhã, no site da Assembleia Legislativa. O link para acesso você encontra através das nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Nos siga, acompanhe por lá também as notícias e bastidores do Parlamento Catarinense. Neste momento, senhoras e senhores, dando seguimento à nossa sessão, nós convidamos a todos a acompanharem a interpretação da canção Certos Amigos, composição de Daniel Lucena com arranjo de Joed Jeffer, hoje interpretado pelo coral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conjunto com o coral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sob regência de maestro Giovanni Cascais Pacheco.
Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, eminente conselheiro Erneu João de Nadal. Ao assomar esta tribuna e quando a linha do tempo nos alcança, impossível é não recordar. E é desta forma que faço a primeira referência e estendo o abraço e o cumprimento ao presidente deputado Júlio Garcia, que também já presidiu o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e de quem tive a grande alegria de exercer consigo, na época contemporâneo, na nossa legislatura, o elevado cargo que me foi proporcionado de vice-presidente. O que também me permitiu e fez com que, em grandes eventos, pudéssemos estar juntos, ouvindo e levando adiante expectativas, sonhos e anseios da população do nosso Estado. E foi assim, há 2 décadas atrás, em que o presidente Júlio Garcia me permitiu conduzisse a sessão em que foi aprovada a lei que destinou às APAES do Estado de Santa Catarina valores expressos no nosso orçamento, para que pudéssemos aliviar as dores e as dificuldades daquelas famílias e daquelas pessoas que, quem sabe, mais do que ninguém, precisam do nosso apoio, da nossa atenção, do carinho e também do cuidado. Então, faço esse registro, deputado Júlio Garcia, ao tempo em que cumprimento deputado Napoleão Bernardes, deputado Volney Weber e o deputado Rodrigo Minotto, que estão presentes agora e aqui nesse momento. Desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, que ocupa, para a alegria de todos nós catarinenses, espaços extremamente importantes. O primeiro deles, na condução séria, competente, responsável do Poder Judiciário de nosso Estado. Junto com isso, exerce a presidência do colegiado de presidentes dos tribunais de justiça de nosso país. Mas não só isso. Agora também acumula, que com certeza faz com que todos nós possamos reconhecer e aplaudir a sua desenvoltura na conduta como um líder nessas diversas áreas, agora também de presidente do Fundo de Reaparelhamento do Conselho Nacional de Justiça. Faço essa referência, destacando aqui a qualidade das decisões que o Judiciário de Santa Catarina tem oferecido, não só para a população, o cidadão do nosso Estado, mas também como exemplo
para o nosso país. Faço aqui uma referência toda especial à Procuradora-Geral do Ministério Público, Vanessa Cavalazzi, com quem nós temos como órgão de controle, irmão, nós temos uma relação profícua de trabalho, com termo de cooperação, com ações conjuntas, a exemplo do Judiciário, que fazem e que procuram com que o cidadão de Santa Catarina possa receber daqueles que institucionalmente os representam ações importantes para o seu dia a dia e no controle. Secretário de Estado Adjunto da Casa Civil, Henrique Freitas Junqueira, que representa aqui o governador Jorginho Melo, uma alegria grande tê-lo aqui conosco. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, desembargador Carlos Alberto Sivinski, que com serenidade, maestria, conduz os destinos da nossa justiça eleitoral de uma forma extremamente acertada e que corresponde, com certeza, à expectativa de todos nós. Quero enumerar aqui os meus colegas conselheiros que estão aqui e citar e referir. O vice-presidente, conselheiro José Ney Ascari, do corregedor-geral do nosso tribunal, conselheiro Dircélio de Moraes, do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, Dado Xerém, conselheiro Aderson Flores, conselheiro Gerson dos Santos Sica, conselheiro Kleber Muniz Gave, da Procuradora-Geral do Ministério Público, junto ao nosso tribunal, Cibele Farias, dos procuradores Sérgio Ramos Filhos, Leandro Vieira e dos nossos conselheiros do Tribunal de Contas, de ontem, de hoje, de sempre, conselheiro Moacir Bertoli, conselheiro César Filomeno Fontes, conselheiro Otávio Gilson dos Santos, também contemporâneo na atividade extremamente complexa de representar a sociedade catarinense aqui no Parlamento. Se me permitem, em nome do procurador, agora já na inatividade, procurador Márcio de Souza Rosa, quero cumprimentar a todos os integrantes também do Ministério Público que estão aqui presentes. E fazer, senhores, uma referência toda especial ao servidor, ao primeiro servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que está aqui conosco. Evângelo Espiro de Amantares, conselheiro substituto do nosso Tribunal de Contas, numa vida longeva, dedicada, ao serviço público, ao Tribunal de Contas. Servidores, diretores, meus parceiros, colaboradores, meus parceiros de trabalho que se encontram aqui na tarde de hoje. Familiares, senhoras, senhores, a imprensa, e faço um destaque aqui do querido, estimado amigo Marcelo Petrelli, e também do Ranieri Bertoli. Amigos, eu procurei sintetizar uma manifestação, até porque, se der continuidade às divagações que iniciei, nós, com certeza, vamos ouvir muitas histórias, mas teremos um público cada vez diminuto a nos acompanhar. Então, eu passo aqui, amigos e amigas, a fazer esta minha singela oração.
é com grande satisfação institucional e profundo sentido de responsabilidades que celebramos hoje, neste Parlamento, os 70 anos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 7 décadas de atuação fundamentada na dedicação de servidores, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, diretores, servidores e colaboradores que ajudaram a construir uma instituição sólida, respeitada e comprometida com a sociedade. Desde a sua criação, o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem honrado a sua autonomia e independência, condições indispensáveis para um controle público firme e imparcial. Essa independência é uma garantia da sociedade, permitindo que o tribunal atue com segurança e responsabilidade, sempre pautado pelo interesse público. O Tribunal de Contas atua em harmonia com os poderes do Estado e com os demais órgãos de controle, especialmente o Ministério Público, as controladorias e instituições que integram o sistema de fiscalização. Esse conjunto contribui para o equilíbrio institucional e para a proteção do Estado democrático de direito. O Tribunal de Contas tem se destacado pela atuação preventiva, orientadora e concomitante, baseada em tecnologia, inteligência de dados e aproximação com os gestores. Esse enfoque contribui para evitar falhas e melhorar a execução de políticas públicas. Mas prevenir não elimina o dever de responsabilizar. Quando as irregularidades se comprovam, o tribunal exerce plenamente suas competências coercitivas e sancionatórias. Sempre busca proteger o interesse coletivo de forma justa e proporcional. Prevenir e corrigir são partes de uma mesma missão: proteger o patrimônio público e os direitos da população. Desejo registrar, de modo especial, o valor da contribuição dos meus parceiros, colegas conselheiros, do Ministério Público e, sobretudo, dos servidores e servidoras, ativos e inativos. Ao longo de 70 anos, foram essas pessoas, cada qual no exercício de suas atribuições, que garantiram continuidade, qualidade técnica e credibilidade ao tribunal. São elas que analisam, constroem, fundamentam e executam com responsabilidade e discrição o trabalho que sustenta o controle externo em nosso Estado, em Santa Catarina. A elas externamos nosso reconhecimento e respeito, com a clareza de que o tribunal só alcança
este momento histórico, porque foi e continua a ser construído por muitas e muitas mãos. A todos, meu mais profundo reconhecimento e gratidão. Não poderia, presidente Júlio Garcia, deixar de destacar nesta sessão o papel fundamental da Assembleia Legislativa, instituição parceira histórica do Tribunal de Contas. O Parlamento representa a vontade popular. O Tribunal, a técnica e a legalidade, que assegura a boa governança. Essa relação é exemplo de cooperação e harmonia entre os poderes, indispensável ao equilíbrio institucional do Estado e à consolidação da democracia. Agradecemos, pois, à Assembleia Legislativa pela confiança constante, e, em especial, por esta homenagem, que enaltece o controle externo e o serviço público de nosso Estado. Celebrar os 70 anos do Tribunal de Contas de Santa Catarina é reafirmar o compromisso desta instituição com o Estado democrático de direito. A democracia se fortalece quando os recursos públicos são corretamente aplicados, quando há transparência e quando as instituições atuam com responsabilidade. O Tribunal de Contas exerce essa função com equilíbrio e firmeza, garantindo que as políticas públicas se convertam em benefícios reais à população. O futuro exigirá ainda mais ética, transparência, modernização e sensibilidade na gestão pública. O Tribunal seguirá investindo em tecnologia, capacitação contínua, inteligência de dados e melhoria dos processos de controle, sempre preservando sua independência e o seu compromisso com a população. Agradeço de maneira especial ao coral do Tribunal de Contas e ao coral da Assembleia Legislativa, que abrilhantam esta solenidade com vozes uníssonas e simbolizam a harmonia institucional que vivenciamos em Santa Catarina. Senhoras e senhores, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina chega aos 70 anos, reafirmando a sua missão de órgão independente, responsável e essencial ao serviço público. Que esta celebração fortaleça em todos nós o compromisso com a probidade administrativa, com a boa governança e com a cidadania. E para concluir, retorno Montesquieu, que nos ensina: a justiça é a primeira virtude das instituições. Que esta virtude continue guiando o Tribunal de Contas em sua trajetória de serviço ao povo catarinense, com equilíbrio, responsabilidade e esperança no futuro. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção dos senhores e da senhora. Uma boa noite, muito obrigado.
Excelentíssimo senhor Dr. Francisco de Oliveira Neto, eminente presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor conselheiro Erneude Nadal, presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, excelentíssimo senhor Henrique Junqueira, secretário da Casa Civil, que neste ato representa a sua excelência o governador Jorginho Melo, excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Wendhausen Cavalazzi, excelentíssimo senhor presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Carlos Alberto Sivinski. Quero saudar a todos os conselheiros aqui presentes, que fazem parte da composição atual do tribunal, José Ney Ascária, Dircélio de Moraes, João Aderson Flores, Dado Xerém, cumprimentar os conselheiros substitutos, Kleber Muniz Gave e Gerson Sica, procuradora do Ministério Público de Contas, Cibele Farias, cumprimentar a todos os servidores do tribunal, cumprimentar os conselheiros aposentados que ainda estão conosco, Gilson dos Santos, César Fontes e Moacir Bertoli, fazer uma homenagem toda especial, uma homenagem póstuma àquele que foi um grande conselheiro com que tivemos a honra de conviver, conselheiro Salomão Antônio Ribas Júnior, cumprimentar as demais autoridades, a todos os presentes, e dizer que fazer um discurso nesse momento seria cansativo e repetitivo. Tão cansativo quanto repetitivo. Mas eu não posso me furtar, e não seria justo, tendo passado pelo Tribunal de Contas, na condição de conselheiro, tendo sido seu presidente, eu não poderia deixar de aqui, minimamente, dar um testemunho do que foi a minha passagem no tribunal. E quero dizer, queridos amigos, deputado Rodrigo Minotto, querido amigo deputado Vonei Weber, querido amigo deputado Napoleão Bernardes, que foi uma experiência das mais fantásticas, foi um aprendizado. Pude testemunhar um corpo técnico extremamente preparado, um corpo técnico que age com espírito público, que procura fazer o melhor para dar a Santa Catarina a sua contribuição, fazendo com que esse Estado seja realmente um Estado diferente. E certamente por tudo isso, pela contribuição dessas instituições, de modo especial pelos seus servidores, nós somos um Estado diferenciado. E também por isso, vivemos momentos de harmonia, onde as instituições, acima de tudo, se respeitam. As instituições não invadem umas às outras. Cada um cuida daquilo que é a sua tarefa e a sua atribuição. Por isso, eu desejo, nessa homenagem que a Assembleia Legislativa presta ao Tribunal de Contas, no seu 70º aniversário, expressar a minha mais profunda gratidão pela acolhida que tive naquela Corte de Contas e pelo tanto quanto eu aprendi a conviver na colegialidade, a conviver na divergência, a conviver também na convergência, mas, acima de tudo, eu quero ressaltar que aprendi muito na minha passagem pelo Tribunal de Contas, e isso tem me ajudado muito na continuidade da minha vida pública. Portanto, ao Tribunal de Contas, aos seus membros, aos seus servidores, o meu mais profundo agradecimento e a minha homenagem nesses 70 anos de relevantes serviços prestados ao Estado de Santa Catarina, na orientação e na fiscalização, na prevenção e na correção. Esse é o papel do tribunal, e que tem sido exercido com altivez, à altura das tradições do Estado de Santa Catarina.
Muito obrigado. Agradecemos a presença de todas as autoridades, de todos aqueles que nos honram com seu comparecimento nesta noite. Convoco sessão ordinária para o dia de amanhã, em horário regimental, e após ouvirmos a interpretação do hino de Santa Catarina, interpretado pelo Coral da Assembleia Legislativa e também pelo Coral do Tribunal de Contas, sob a regência do maestro Giovanni Cascais Pacheco, estará encerrada a presente sessão especial. Muito obrigado a todos.